Aleluias. Abre sua Bíblia comigo. Salmo 27, o verso 13. Amém? Salmo 27, verso 13. Por gentileza, de acordo com o que você for achando, se você quiser colocar de pé, fique à vontade, conforme você achar melhor. Salmo 27, salmo escrito por Davi, verso 13. Eu quero falar nessa noite de desânimo. Nós temos vivido dias que o desânimo tem tomado conta. Pessoas têm parado, têm desistido, e por conta de uma palavra chamada desânimo. O salmista diz no Salmo 27, 13, diz o seguinte: creio que hei de ver a bondade do Senhor na terra, dos viventes. Espera tu pelo Senhor, anima-te e fortalece o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém? Eu quero ler junto com a igreja. Pode acompanhar até aqui no telão, que vai ficar melhor para todo mundo não atropelar, porque pode ter diferença em traduções. Diz assim: ainda assim, confio que verei a bondade do Senhor enquanto estiver aqui na terra dos vivos. Feche teus olhos. Pai, eu quero mais uma vez, diante da tua igreja, te apresentar mediante o Senhor esta palavra, que essa palavra possa vir por meio de revelação para a tua igreja. Toma a minha vida, Senhor Deus. Pai, que o Espírito Santo possa trazer nessa noite resposta, que essa noite possa ser uma noite de milagre, uma noite de cura. Necessidade, Espírito Santo, haja, seja bem-vindo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, pode tomar seu assento em nome de Jesus. Queria pedir, irmão João, se puder me ajudar aqui, pode ficar bem à vontade. Amém? Diz assim: a palavra do Senhor, ela é clara, ela é poderosa para mudar situações. O desânimo pode abater uma pessoa e trazer o sentimento de derrota. Só existe uma arma que pode fazer com que você vença isso. Só tem uma arma que vence o desânimo. E essa arma ela tem 27 livros no Velho Testamento e 39 no Velho Testamento. Eu estou falando da palavra de Deus. A palavra de Deus é uma arma tão poderosa para mudar situações, para mudar cativeiro, para mudar aquilo que o homem não tem condições de mudar. Eu quero dizer para você que essa arma é a arma mais poderosa do universo. Até o dia de hoje, nunca houve e nunca haverá algo tão poderoso como a palavra do Senhor. Eu olho para esse texto que nós lemos aqui, que nós só conseguimos vencer o desânimo quando nós disponibilizamos numa entrega total ao Senhor. A pessoa ela pode buscar vários recursos, e não sou contra, porque tem momento que a pessoa passa por um momento de desânimo por conta de psicológico. O psique da pessoa é afetado. Nós somos formados por tricotomia, corpo, alma e espírito. Nós temos sentimento e por conta do sentimento nós possamos passar momentos difíceis, dias maus. E uma coisa que eu falo para você: não desista. Não pare. Ainda que situações parecem ser tão difíceis, mas a palavra do Senhor diz que para Deus nada é impossível. Irmãos, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já ficou perto de uma pessoa
desanimado? Quem aqui já ficou perto de uma pessoa desanimada? Uma pessoa, se ela não for muito de Deus, ela acaba sendo contagiada com uma pessoa desanimada. Esses dias eu vi um pastor falando com outro pastor, eu estava perto e eu vi que ele pediu uma ajuda, ou uma ovelha pediu ajuda para que ele fosse na casa dela. Como ele não podia ir, que ele tinha uma viagem para fazer, ele pediu um diácono. Irmão, nós temos que tratar, não só... Porque o que acontece hoje em dia? A pessoa aceita Jesus numa semana, na outra semana tá na frente tomando conta de igreja como diácono, na outra está cantando, não sei o quê, e não forjamos o caráter da pessoa. Uma pessoa sem caráter, ela é levada facilmente, porque não conhece, não está forjado ainda, não está alicerçado na presença do Senhor. Não é porque falou em línguas que a pessoa já está capacitada. É por isso que muitos aí saem, quebra a cabeça, passa por momentos difíceis e depois vai ver que não era nada daquilo, porque a pessoa não foi forjado no fogo. Não foi forjado na palavra do Senhor. Não teve um tempo de espera. E esse diácono, o pastor Jorge, ele foi fazer o que o pastor pediu, só que ele chegou lá, veio de ele consolidar a pessoa que consolidou ele. Foi ao contrário. E a pessoa começou a falar mal do pastor, mal da igreja, mal do pastor, mal da igreja. E esse rapaz, eu também estou sentindo assim. Eu também estou pensando em sair da igreja. Eu também estou ficando... Irmãos, sabe o que é isso? São pessoas erradas no lugar errado. Pessoas que não estão preparadas. Não estou falando, irmão, presta atenção. Existem pessoas que realmente é alicerçado. Ela tem um ouvido blindado. Ele sabe ouvir, sabe falar, sabe colocar as palavras. Não estou dizendo pessoas. Tem pessoas que nem cristão tem uma sabedoria imensa. Tem pessoas que aceitam Jesus. Você pode pôr para trabalhar que a pessoa já está alicerçada, porque está na pessoa. Nós temos que avaliar, nós temos que consolidar. Tem pessoas que vieram tão pouco tempo para a igreja aqui, e hoje a gente vê um crescimento tão assim de maturidade, que a gente confia. É um exemplo, sabe, que o nosso irmão Samuel, você tem que ver, né, o sonho desse menino. E o sonho dele é abrir uma célula lá na casa dele. Não é, Samuel? E vai acontecer em nome de Jesus. Mas o primeiro existe a base. Não adianta fazer uma coisa sem base. Quantas células nós já abrimos e não prosseguiu? Quantas igrejas já foram abertas e já foram fechadas? E o desânimo, a pessoa desanima por conta de não dar certas coisas. Eu conheço um pastor que era muito bom, ministro de louvor, mas foi um péssimo dirigente de igreja. E por ele ser um péssimo dirigente de igreja, ele ficou desanimado e por conta do desânimo, levou ele ao fracasso, ele desviou. Pastor, o que fazer quando um homem e uma mulher se encontram nessa situação de desânimo? Primeiro passo, o desânimo pode vir por causa de uma rejeição. Eu quero compartilhar com você, queria pedir a Kimberly, cadê ela? Para pôr ali um versículo, põe lá para mim, Bruno. 1 Samuel 29:6. 1 Samuel 29:6. Eu marquei aqui. Eu quero te mostrar para você. Nós não somos super-homem como homem. E você como mulher não é Mulher Maravilha. Nós temos nossos momentos maus. Temos dias maus. E Paulo vai falar exatamente isso em Efésios 6. Estejais revestido do poder de Deus para que possamos passar o mau dia.
Nós temos que estar revestido. E o texto agora de 1 Samuel 29:6 vai dizer o seguinte, olha só o texto. Então Aquis, diga comigo assim, Aquis é uma pessoa, tá bom? Então Aquis chamou Davi e lhe disse, tão certo como vive o Senhor, você foi um aliado fiel, ao meu ver. Deveria acompanhar-me na batalha, pois desde o dia em que chegou até hoje, nunca encontrei nenhuma falha em você. Mas os outros governantes filisteus não aprovavam. Presta atenção. Davi estava passando por desânimo. Davi, ele estava sentindo rejeitado pelos seus. Primeira coisa que Davi passou, vivenciou, ele foi rejeitado dentro da sua própria casa. Lê em Samuel que você vai ver que Davi só foi notado depois que Samuel falou, não tem mais nenhum na casa de Jessé. E seu pai falou, tem Davi, ele está lá no pasto. Então o processo de Davi ser rejeitado começou dentro da sua casa. E Deus levanta um homem de Deus para dar uma palavra para Davi. Ele disse então, Davi, tu és reto e me parece bem que tomes parte comigo nas campanhas, nas guerras, na batalha, porque nenhum mal eu achei a ti, pois os anteriores, sim, os antepassados, sim. Davi, ele estava passando um mau dia. Davi estava passando um momento difícil. E nós devemos lutar contra essa coisa chamada rejeição. Quantas pessoas se sentem rejeitadas? Eu já falei aqui, volto a repetir, no aniversário que eu estava, uma pessoa chegou para mim, pastor, eu vou embora. O que está acontecendo, minha irmã? O pessoal lá está falando de mim. E eu sentei na mesa e fiquei reparando junto com ela. Ninguém estava falando dela, não. É o sentimento. O sentimento nós temos que lutar com ele 24 horas. Eu estou sentindo tão mal. Pessoas estão falando mal de mim. Quem está falando? Não tem ninguém falando, não. É sentimento. Às vezes a pessoa nem está pensando na pessoa. Ah, pastor, irmãos, nós devemos ter um discernimento para não cair no pecado de julgamento. Existem pessoas perdendo amizade por conta de sentimento, pessoas que param de conversar com outra por conta de sentimento. O que destrói um casamento hoje em dia, muitas das vezes não é a traição, é o sentimento, é a falta de diálogo. E as coisas vão de mal a pior. Quando uma pessoa se sente rejeitada, ela se torna uma pessoa fracassada. Nada está bom. É por isso que tem que ter amigos, homens e mulheres de Deus, para quando você estiver mal, seja uma crise na tua vida, seja na tua vida, chega, olha, levanta, Deus vai te ajudar, dá uma palavra, você é uma mulher, você é um homem de Deus, coloca de pé. Você não é o que você está pensando que é, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Deus está levantando a crise da vida de pessoa aqui nessa noite. Existem pessoas aqui, Senhor, obrigado. Tem pessoa aqui nessa noite que está passando por este momento. Deus está falando é contigo. Você não é rejeitado, você não é rejeitada. Olha para o seu lado aí, talvez quem está sentado do seu lado aí pode ser uma Quis, que pode te levantar os seus braços, pode levantar você e pôr você de pé. Não olhe para o passado, não olhe para as pessoas, não olhe para o Senhor.
prossegue, continua, vai adiante. Deus te toma pelas tuas mãos e te sustenta, te levanta, te coloca de pé. Não é tempo de parar, não é tempo de desistir, é prosseguir. Vejo que tu és reto. Em outra tradução nos dias de hoje, pastor Jorge, aqui falava para Davi assim: pode contar comigo. Pode contar comigo. Vire para o irmão que está do seu lado e fala assim: pode contar comigo. Deus está levantando aqui nessa noite para tirar o desânimo. Deus sempre, quando vai levantar uma pessoa, um profeta, ou levantar alguma pessoa, fala: tenha bom ânimo. Jesus ele falou: olha, tem bom ânimo, eu venci, você também pode vencer. E quando Jesus veio, ele veio na natureza carnal, ele falou isso na natureza carnal. Ele teve sentimento, ele passou por tudo que nós passamos hoje em dia. Jesus não ficou 100% totalmente na natureza divina. Teve um momento que Jesus teve um momento de natureza terrena. Ele teve sede, ele teve fome, ele teve sono. Ele chorou. Ele teve frio. Teve sede. Ei, eu quero dizer para você nessa noite: aguenta firme. Segura a onda. A roda gigante vai virar. Hoje você pode estar sentindo que está embaixo, mas essa roda vai girar e você vai estar por cima, porque Deus está dizendo nessa noite: eu sou o Senhor que levanto o caído, o abatido, o desencorajado, o frustrado, o desanimado. Aquis ele animou Davi. Segundo passo: o desânimo pode vir por causa do fracasso ou derrota. Irmãos, eu falei isso lá em Camboriú com um cantor. O altar lá cabe 500 pessoas no altar. E tinha um cantor sentado do meu lado. Ele cabeça baixa. Eu puxei o assunto para ele, liberei uma palavra para ele: varão, Deus é contigo. Só falei isso. Deus, ele te conhece. Não profetizei nada, não. Eu só falei uma palavra profética do pregador, que manda a gente repetir muitas das vezes. Aquele homem com os olhos vermelhos chorando: meu irmão, é o segundo DVD que eu gravo e não tenho sucesso. E eu falei: grava o terceiro. Se não der certo o terceiro, grava o quarto. Quantas das vezes quem fez isso? Hoje nós temos a claridade aqui, é porque alguém tentou fazer a lâmpada. Eu esqueci o nome do inventor da lâmpada, mas ele tentou, não foi uma vez nem duas, foi dezenas de vezes. E hoje nós temos a luz aqui. E eu falei com ele: olha, se for preciso gravar, grave quantas vezes que for, mas não desiste do teu sonho. Irmãos, se o Caneta Azul fez sucesso, irmão, quem é você para não fazer, irmão? Você é servo de Deus. Se você não fizer sucesso aqui na terra, você faz no céu. Importante você fazer para Deus. Fazer, irmãos, é adorar o Senhor. E nós vimos aqui que o desânimo pode vir por causa de um fracasso e uma derrota. O que seria na vida de Davi se Saul não tivesse obedecido a Deus? Davi não seria rei. O que acontece é o seguinte: foi um processo de adiantamento por causa da desobediência. Foi um processo de adiantamento por conta da desobediência. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Quando uma pessoa desobedece a Deus, sempre tem Deus sempre vai levantar, sempre vai ter um Eliseu na espera para tomar seu lugar como profeta. Então você não desiste não para não.
É difícil falar isso para a pessoa que está enfrentando situação difícil? É difícil a gente só sabe quem está vivendo no momento. Mas não desiste. Continua a sua luta pela tua vitória. O que seria de Davi se não fosse um gigante? 40 dias de afronta. Vai um menino lá de 17 anos para afrontar, para levar a comida para os seus irmãos. E de repente depara com uma afronta. O povo já estava sentindo como derrotado. Israel estava sentindo como fracassado, porque ninguém era valente o suficiente para lutar com aquele gigante. Davi só foi conhecido depois que matou o gigante. Antes, quem era Davi? Quem era Davi? Era um cuidador de ovelha, era um pastor de ovelha. Deixa eu te dizer uma coisa para a tua vida. Como é que você vai saber um Deus que abre porta se você não enfrentar um desemprego? Como é que você vai saber que um Deus que cura se você não ficar doente? Como é que as pessoas vão saber se você louva ou não louva, se você não pede uma oportunidade no ensaio na tua casa, nem nada, ou vice-versa, ou trazer uma palavra? Você tem que adiantar. Quem adianta governa. O que seria de José se não fosse vendido pelos seus irmãos? O homem que foi vendido se tornou escravo e saiu como governador. Talvez você nessa noite está enfrentando uma situação tão difícil, mas você não está conseguindo ver lá na frente o que te espera. Porque se Deus te mostrar o processo da tua bênção, você desiste. Existe promessa para se cumprir. E você está enfrentando um processo para ver se você vai ser aprovado naquilo que Deus te prometeu. Existe pessoa que no meio do caminho desiste, para e volta para o final da fila. Aí há um adiantamento, quem não tinha nada, que estava por perto, vai pegar a tua bênção. Ei, não largue a tua bênção. Levanta a tua cabeça, olha para cima. Deus não tem prazer em ver ninguém de cabeça baixa. Oh, aleluia. Houve um processo de adiantamento por conta da desobediência de Saul. Existe processo que existe condições. Ou se adianta ou atrasa. Como assim, pastor? Existem lutas voluntárias e existem lutas involuntárias. Eu vou explicar para você. Existe problema causado, isso é voluntário. A pessoa provocou. E existe problemas que é involuntário. Sabe o que é? É o problema que a pessoa causou. E Davi enfrentou esses dois problemas. Hoje eu estava estudando. O primeiro problema que foi surgido, que foi involuntário na vida de Davi, foi quando surgiu um urso. Ele não esperava. Quando surgiu o leão, ele não esperava. Quando surgiu o gigante, ele não esperava. São problemas que surgiu. Existe problema que surge que você não estava esperando. Involuntário. Coisas que acontecem no dia a dia. Uma doença, um desemprego, uma traição, um acidente. Coisas que surgiu de repente. Uma perca. Coisas que surgiu, você não estava prevendo que ia acontecer. Deixa eu te dizer uma coisa, nem tudo nessa vida é pela força dos teus braços. Nem tudo é para você colocar as tuas mãos.
mas é na força do teu Deus, é na força do Senhor. Davi, ele venceu o leão, ele venceu o urso, ele venceu o gigante, porque ele não foi na sua força, ele foi na força do Senhor. Ei, Samuel 17:45, ele virou para o gigante e falou: olha, tu vem a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou a ti no nome do Senhor Jesus. Nesse nome tem poder, nesse nome tem poder, nesse nome tem poder para vencer doença, tem poder para vencer qualquer tipo de adversidade, qualquer tipo de problema que você pode estar enfrentando. Esse nome tem poder. O diabo, ele não resiste. A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus e resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Não é no teu nome, não é no nome de pessoas, mas é no nome do Senhor Jesus. Olha, Davi, ele enfrentou um problema que já estava, não surgiu de repente para Davi, mas é um problema que já estava. 40 dias, o gigante confrontando Israel. 40 dias. Então o problema não era de Davi, o problema era de Saul. Saul, que era rei, Saul, que tinha a responsabilidade de saber o que iria fazer. Saul tinha um exército de valentes, mas naquele momento todos se tornaram frouxos por conta do problema que surgiu. Eles olharam para o gigante. Mas Davi não. Davi olhou para o gigante com os olhos diferentes. Davi, quando olhou para o gigante, ele já via a queda do gigante. Eu quero dizer para você nessa noite, começa a olhar para o seu problema nessa noite como não problema maior do que o teu Deus. Começa a colocar esse problema debaixo dos teus pés, aonde que deve estar, porque você é maior do que o teu problema. Deus te deu autoridade para pisar, Deus te deu autoridade no nome dele para fazer com que as coisas aconteçam na tua vida. Davi que tinha que resolver aquele problema, mas Davi comprou a briga. A diferença é que a guerra era... A nação estava sendo confrontada. E Davi, ele olha, quem é circunciso para confrontar, para vir de encontro com o nosso Deus? Ele não falou nem contra o exército. Ele colocou Deus na frente. Davi, ele foi naquela guerra, foi no nome do Senhor Jesus. Colocou Deus na frente. Deus é o nosso escudo. A palavra do Senhor fala que Ele é o nosso escudo. É Ele que nos protege. O diabo, quando vir com seus dados inflamados contra a tua vida, você coloca o nome de Jesus, o escudo, e você será protegido. Mas existem muitas pessoas com escudo furado. Escudo furado representa legalidade, brecha. E o diabo, onde que encontra brecha, legalidade, ele entra. Ah, irmão. Davi, ele assumiu um problema que surgiu e que não era dele. Existem pessoas assumindo problema que não é dele, não é dela. Tem coisas que não é para você resolver. Tem coisa que é para Deus resolver. Enquanto você olhar para a situação, olhar para a circunstância do problema, o tamanho do problema, porque existe problema que você não vê resposta. Existe problema que você não está vendo a saída com seus olhos natural. E não vai ver mesmo não. Mas quando você menos espera, o problema é resolvido. Porque Deus está na frente desse problema. Eu estava ontem, não hoje, estava hoje na manhã com Deus lá na sede. Pastor Denilson
Estava dando testemunho da sua esposa, que ela teve um infarto, e ela já tinha outras complicações, e ela não podia mexer numa válvula, que ela poderia morrer. Quem esteve lá ouviu o testemunho. Mas ela tinha que tomar um medicamento, e esse medicamento tinha que ter um prontuário, uma ficha, e não era assim, você não pegava aquele remédio, você tinha que primeiro pagar para depois receber. Demorava de 7 a 10 dias para chegar. E ele falou assim: Senhor, não tem como esperar, esse remédio é para tomar hoje, está correndo um risco de vida. E ele vai na farmácia tal, toda farmácia não tinha, e era sempre a mesma resposta. E a menina falou assim: eu vou fazer aqui a sua ficha aqui. Quando digitou o número aqui, pareceu, opa, tem um remédio, tem uma farmácia que tem esse remédio lá na vila. Ele correu para lá, a menina, vou fazer a sua ficha aqui. Você já encomendou esse remédio já tem alguns dias, né? Não, quem encomendou, não sei, mas importante que eu preciso desse remédio. E a esposa dele hoje estava tomando um remédio. Isso é Deus. Deus trabalha da forma dele, como ele quer, do jeito que ele quer, da maneira que ele quer. Davi, ele tinha que fazer alguma coisa. Eu acredito que o Espírito de Deus se manifestou em Davi. A Bíblia não diz, mas eu posso conjecturar aqui, sem cometer heresias. Mas eu imagino já Davi, já vendo o gigante assim caído, da forma que ele sonhou, Deus fez que acontecesse. Davi tinha que comprar aquela guerra, porque ele sabia que o Senhor iria dar o inimigo nas mãos dele. Existe problema que é para você entrar, e existe problema que você não vai poder entrar. Tem situação que você não pode ser omisso naquilo em ajudar, mas existe situação que você tem que ficar de lado. Existe problema que não é seu. O problema que é para você entrar, você pode ficar tranquilo, que Deus vai dar a vitória, e Deus já testificou no seu coração, e já mostrou a vitória. Agora, quando o problema não é, Deus não falou contigo, não entra não. Deus não está falando, fica quietinho. Espera o sinal. O problema de muitos cristãos que não esperam a orientação do céu, já toma a decisão por si própria e depois fica pagando preço. Ei, vai fazer vai ser avalista de uma pessoa? O problema não é seu, você não está precisando, mas vai ser avalista. Ora ao Senhor, pede a direção ao Senhor. Eu conheço uma irmã que comprou um carro para um rapaz que tinha um mês que estava com o cara morando junto, veio me pedir para mim ser avalista, e eu falei, não posso, não vou ser. Mas por quê? Porque eu não conheço você, não conhece o cara. A pessoa ficou de cara feia para mim, e procura um, procura outro, e nenhuma pessoa da igreja foi avalista. O cara pegou o carro, linha na pipa, 70 mil de prejuízo. Deus não está falando, ei, não faça, Deus não está falando nada, fica quieto, não faça nada. Eu vou orar. Se Deus testificar no meu coração, eu vou fazer sim, eu vou ser avalista, mas se não está falando nada, fica quieto. Depois o problema fica aí, você carregando o problema, e aí depois fica com o espírito de rejeição. Eu estou sentindo derrotado por conta de uma situação. Existe desânimo provocado por pessoas, porque você olhou para a pessoa e achou que deveria ajudar. A Bíblia diz, em Jeremias 17:5, parece, maldito é o homem que confia no homem. Presta atenção. Esse texto está dizendo o seguinte, não está falando para você deixar de confiar no irmão. Não, não é bem isso. Eu não tenho que deixar de confiar no pastor Jorge, nós temos que confiar nos nossos irmãos. É aquilo que eu falei, nós temos que orar. Mas esse texto está apontando, confiar na força dos nossos braços. Quando nós confiamos na força do nosso braço, nós perdemos a batalha. Você lembra de Sansão? Sansão achou que estava, mas não estava, pensou que era, mas não era, ele foi nas suas forças e acabou ficando cego, e você conhece a história. Existe problema que não é para você entrar. Irmãos, a Bíblia diz que o profeta Isaías perdeu um parente próximo, no capítulo 6 de Isaías.
Isaías, ele estava abatido por conta da morte de um parente. Eu imagino a angústia, o desânimo na vida do profeta. E o de repente de Deus aconteceu na casa dele. Deus se manifestou de uma forma tremenda. Eu quero nessa noite profetizar sobre a tua vida, você que possa se encontrar desanimado, abatida, sentindo como um fracasso, assim como foi com o profeta Isaías. Eu profetizo sobre a tua vida, de repente de Deus, que Deus venha se manifestar. E no momento que Deus se manifestou na vida do profeta Isaías, a vida do profeta Isaías mudou. Ele era profeta, sim. No capítulo 5, ele, ai das nações pecadora, ai disso e ai daquilo. Mas aconteceu algo que me chamou a atenção nesse texto. Quando ele viu o Senhor, ele declarou: ah, Senhor, eu vivo no meio de um povo de lábios impuros. Espera aí. Todos nós vivemos aqui, onde pessoas têm lábios impuros, onde tem piadinha, onde se você abrir o Face, você vai ver aquilo que você quer. O problema é que se você for contaminado com aquilo que você está vendo. Isaías teve uma perca para realmente tomar uma posição como profeta. No capítulo 6, ele viu o Senhor e ele disse: ai de mim, eu estou perecendo, porque eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Agora meus olhos viram o Senhor. Isaías se tornou um profeta, boca de Deus para as nações. Quarto passo: o desânimo pode vir quando você está se sentindo desesperado. Irmãos, quem aqui já se viu desesperado? Quando chega o boleto, você olha assim, meu Deus. Existem vários tipos de desespero. Davi passou por desespero que 1 Samuel 30, o versículo 6. Davi muito angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. O desânimo pode vir por conta de uma pessoa que te chateia. Pessoas que querem culpar você por alguma coisa. Quem já enfrentou isso? A coisa terrível é quando você é culpado inocentemente por aquilo que você não fez. Isso chateia. Davi estava sentindo exatamente isso por conta desse problema. Mas Davi, mediante a essa situação, ele se animou no Senhor. Ei, eu quero dizer para você nessa noite, você precisa animar no Senhor. É tomar uma atitude. Se você prostrar, você vai ficar mais prostrado ainda. Mas se você levantar e ter uma atitude como aquele filho pródigo que teve: levantar-me-ei e vou ter com meu pai e ir. Antes de tomar essa atitude, ele já sabia que o pai dele ia receber ele. O que eu quero dizer para você? Quando você tem uma atitude, o Senhor já sabe o final da tua história. Ele já está te esperando pela sua iniciativa, pela sua atitude de levantar, entender que Deus tem poder para te sustentar. É atitude, é a confiança na restituição. Deus tem poder para restituir. Não importa a situação, irmão, Deus tem poder para restituir. Não importa a situação, eu quero é adorar. Não importa a situação, eu quero ir ter com meu pai. Não importa se eu estou com o filho pródigo, não importou a situação, ele levantou. Ele falou: eu vou ter com meu pai. Não importa a situação, o servo falou assim: eu vou gritar. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, eu não quero saber se vai perturbar os outros. Eu quero ter atitude.
Muitas coisas não acontecem por falta de atitude. Deus está dizendo com alguém nessa noite: coloca o teu pé, que o Senhor coloca o chão, dá o primeiro passo, que o Senhor vai ser contigo no segundo. A diferença é a atitude. Decisões que precisa tomar, e fica esperando os outros tomar a decisão por você. Toma a decisão, vê se dá na direção de Deus e toma a decisão. Deus está te dando direção para abrir um comércio, abre um comércio. Deus está te dando direção para você gravar uma música, grava uma música. Deus está te dando direção, faça. Aleluia. Deus está dando direção para alguém aqui nessa noite. Existe uma pessoa aqui nessa noite que estava fora de direção, no caminho errado, e Deus está dizendo: eu vou pôr no caminho certo, e vou dar direção, vou dar vitória. Tem atitude. A diferença da atitude e o desânimo, qual, pastor? Acontece que é o seguinte: Davi, ele buscou no Senhor. Davi, ele não foi para as redes sociais postar lá: eu estou me sentindo mal. Irmão, você está cansado de ver isso? A pessoa vai para a rede social: estou sentindo mal. Hoje eu estou sentindo... Irmãos, pessoas não precisam saber o que você está passando. As redes sociais, eu tenho redes sociais, é para você postar momentos bons, uma recordação. Não é para você colocar como derrotado, porque quem está do outro lado lá está batendo palma pela sua derrota. Quem está do outro lado da telinha está aplaudindo lá pela sua derrota. Mas Davi, ele fez diferente. Davi, ele animou no Senhor. Ele buscou no Senhor. O quinto passo é fortalecer no Senhor. E Davi, ele fortaleceu no Senhor. Davi, ele disse o seguinte, no Salmo 51, verso 10. Ele disse assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi está dizendo assim, olha, Senhor, cria em mim um coração puro, um espírito inabalável, que não deixa que nada venha me abalar. Existe cristão que tudo abala. O irmão não olha para ele, não dá uma paz do Senhor, ele sai abalado. O irmão não dá um bom dia e fica abalado. Tudo abala. Para de meninice, criancice, cresça, vira homem, vira uma mulher, seja um homem ou uma mulher de Deus. Chega de ficar quebrando igual casca de ovo. Aí eu vou sair da igreja, o pastor não deu a paz do Senhor. Irmão, sai que você vai quebrar a cara e vai voltar. Vai dar mais trabalho depois para restituir. Davi, ele falou assim, olha, eu quero que o Senhor crie em mim, Senhor, um coração puro. Quando ele fala assim, ele falou, olha, ele sabe da dificuldade que é de ter um coração puro. É difícil, não é fácil. Ele está pedindo para criar uma coisa que ele talvez não estava precisando que criasse. Ou não tinha, não sei. Eu quero dizer para você nessa noite. Eu queria convidar o louvor aqui, não vou prolongar porque a hora está avançada. E eu quero te convidar você a fortalecer no Senhor. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Talvez você entrou aqui com um espírito de fracassado, derrotado. E eu quero dizer para você que o Senhor está falando com alguém aqui como falou com Jeremias. Jeremias, quando estava lá no fundo do poço, que olhava para um lado, para o outro e não via saída. Jeremias, ele olhou para o alto. E quando ele olhou para o alto, ele ouve a voz do céu dizendo para ele, Jeremias, clama a mim, e eu te responder-te-ei, coisas grandes e firmes que não sabe. Eu quero dizer para você nessa noite, para de olhar para baixo, quem anda olhando para baixo é porco, levanta a cabeça, olha para o céu, de lá que vai vir seu socorro. Jeremias, ele clamou ao Senhor, e logo veio o recurso. A diferença é que muitas das pessoas não clamam mais o Senhor.
Quando você passar a clamar ao Senhor, porque o clamor é maior. O clamor, ele é maior do que uma oração. Pastor, o que é isso? Eu te falo. O rei Ezequias, quando virou o rosto para a parede, clamou ao Senhor, o Senhor que tinha sentenciado a morte para ele, mudou a história e acrescentou anos de vida. Talvez você entrou aqui nessa noite numa situação, o Senhor está dizendo, olha, clama a mim. Para de clamar nas redes sociais, para de clamar, murmurar, começa a ter uma voz profética sobre a tua vida. Clama a mim. Sabe qual é o resultado que você vai ter do fortalecimento no Senhor? Primeiro é que Deus deu a Davi a promessa de que as coisas iriam ficar bem, melhor. Segundo, Deus prometeu a Davi a restituição total. Terceiro, Deus deu a Davi segurança diante da batalha. Quarto, Deus cuidou de Davi na batalha. 5, Deus deu a Davi mais do que tinha antes. 6, Davi confiou no Deus, no que ele disse. 7, Davi lutou muito e não foi fácil, mas ele teve a vitória. E eu volto a palavra para o Salmo 27:13, para a tua vida. Creio que hei de ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera tu pelo Senhor, anima-te e fortalece teu coração. Espera, pois, no Senhor. Quantos creem nessa palavra? Aplauda o Senhor bem forte. Coloque sobre seus pés nesse momento. Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. O Samuel falou que você vai receber de hoje, né? Vou receber. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece seus Senhor também. Quantas vezes você caiu, tentando acertar, mas a tristeza fez os pés te fizer chorar. Não importa onde você foi, se na escuridão da noite, ele apaga o seu passado. Agora que eu tô te conhecendo, cara. Agora eu tô de perto, longe, eu tô meio ruim de chegar de longe. Você falou a filosofia dela, a gente vê. Feliz que você quer. Conhece ele, ó. Você falou também no Brasil, falou? Filho do Fernando. Hã? Filho do Fernando. Isso, Marzinho. Isso aí. Marzinho meu tio. Isso. Eu vou ver aí, vai estar vindo até hoje. Nunca mais vi. Deus. Oh, aleluia! Marabachô de Candaramanagas. Amarabachô de Candaramanaia. Alegra o teu coração. Deus conhece desde o momento que você saiu de casa, desde o momento que você chegou aqui. O Senhor manda te dizer nessa noite: anima o teu coração. Carabaçúpia. Tem decisões que não é para perda, mas é para ganho. Deus manda te dizer que Ele te sustenta e te fortalece. Anima-te no Senhor. E não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Caminha volante assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Aleluia. Irmãos,
Eu quero orar por alguém nessa noite. Você que está sentindo desanimado. Você que está passando num processo que só você e Deus sabe. Você que está enfrentando essas condições tão difíceis na tua vida. Irmão, eu não estou aqui para te expor você. É pelo contrário, eu quero expor os céus, que existe um Deus que pode resolver a sua causa. Você que está enfrentando esse problema, e não é uma só pessoa, e não espera o primeiro fim. Eu quero orar pela sua vida. O mais importante é obedecer à voz de Deus. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Porque nós estamos vivendo dias difíceis de desânimo. Nós estamos vivendo dias que propícios para desanimar por coisas visíveis. Problemas com pessoas. Deus está dizendo nessa noite, eu quero dar ânimo. O Senhor está falando, vou dar uma injeção de ânimo na tua vida, que você não será mais o mesmo. Tem mais gente. Não seja achando que você é forte. Eu vou vencer na força do meu braço. Ei, já perdeu. Narabachou, Becandaramanagas. Não é vergonha, não. Eu andei desanimado uns dias para trás, mas eu estou aqui animado do Senhor. Encontra bastante poder para vencer. Continua a jornada. E veio o passado, ficou para trás. Você que está com a consciência pesada, vem pro altar. E sabe que dele não tem paz. Eu canto pra glória de Deus.